Seja bem-vindo a mais um vídeo Carol Responde. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um quadro Carol Responde, que eu deixo aquele box de perguntas uma vez por mês lá nos meus stories do Instagram. Então, no vídeo de hoje eu vou responder, na verdade, 3 seguidoras que deixaram a mesma pergunta, que é sobre término de relacionamento. Vou deixar a pergunta aqui pra vocês. A primeira pergunta é da Lola Serra: como lidar com término de namoro durante a quarentena? A segunda pergunta é da Ana Carolina Leonel: quanto tempo em média leva para uma pessoa se recuperar de uma decepção amorosa? E a terceira, que não é nem pergunta, é da Maria Morgado: término. Então, meninas, respondendo não só pra vocês, mas pra todos os meus seguidores que estão assistindo o vídeo de hoje, é sobre luto. Gente, o luto, ele não necessariamente é pra relacionamento, por isso o vídeo de hoje. Porque o luto, na verdade, é quando a gente perde um ente querido, a gente perde um emprego, por exemplo, um objeto, um animalzinho de estimação e um final de relacionamento. Então, se você se interessou pelo título do vídeo, que é luto, vem assistir comigo então sobre a explicação das fases do luto. Primeiramente, então, eu agradeço do fundo do meu coração essas meninas que perguntaram sobre término de relacionamento, porque já era uma vontade minha de fazer um vídeo sobre isso, que é algo que eu trabalho muito aqui no consultório. Não necessariamente término de relacionamento, mas sim as fases do luto, que foi a que eu falei pra vocês anteriormente, que luto na verdade pode ser qualquer perda que tenha um significado, um peso relativamente simbólico, ok? Gente, pra começar o vídeo de hoje, eu vou fazer indicação de 2 livros, que inclusive são livros que eu impresso para os meus clientes aqui no consultório. O primeiro livro que eu indico muito é esse daqui, Guia do Coração Partido, Conselhos Budistas para as Dores de Amor. Esse é um livro muito gostosinho de ler, porque na verdade ele não tem uma ordem cronológica. Você pode começar a ler a partir do momento que você quiser. Inclusive, o livro começa indicando para você abrir numa página qualquer, ó. Acabei de abrir uma página qualquer e ele tá escrito aqui, ó: se você sente que está na hora de deixar ir. Então, ele é um livro que você pode estar lendo de acordo com as fases do luto que você vai estar sentindo. Então, é um livro muito bom que eu recomendo a leitura, não necessariamente para término de relacionamento, mas qualquer tipo de perda. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é esse aqui, A Negação da Morte, uma abordagem psicológica sobre a finitude humana. Então é um livro um pouquinho mais denso, um pouco mais teórico, para você de fato entender essas fases do luto, que é diferente do outro livro. Esse livro já é grandão, esse livro tem 300 e poucas páginas, é muito bom esse livro. Vou então explicar para vocês no vídeo de hoje as 5 fases do luto. A primeira é a negação, a segunda é a raiva, terceira, negociação, quarta, depressão e a quinta, a aceitação. Essas fases é muito importante a gente entender que elas são flexíveis, então elas não necessariamente precisam seguir uma ordem cronológica, elas podem iniciar da fase que for e vai depender também muito do tempo de duração. Algumas pessoas às vezes pode ser que sejam mais rápidas, outras pessoas um pouquinho mais demoradas e às vezes tem pessoas que ficam em alguma fase pro resto de suas vidas, ou porque não procuraram ajuda, ou porque de fato empacaram ali nessa fase e não conseguem ressignificar. Vamos então para a primeira fase do luto, que é a negação. O próprio nome já diz, né? A pessoa, ela nega que aquele fato, aquele ocorrido aconteceu. Então, ou o término de namoro, a perda de um animalzinho, o emprego. Então, é quando ela fala assim: não é possível que isso aconteceu. Não, imagina, a gente vai voltar. É a fase mais duradoura, é a fase mais longa. Então, é quando a pessoa, ela nega que aquele ocorrido aconteceu. Na minha opinião, é essa fase a fase mais importante para iniciar um atendimento psicológico, porque vai ser diferente do que os amigos e a família da pessoa vai falar: vai ficar tudo bem, daqui a pouco você supera. É diferente do profissional psicólogo, no caso, vai lidar com essas questões de adaptação à vida nova. Então, quando de fato o profissional psicólogo, ele vai colocar em prática todos esses sentimentos negativos que a pessoa tá nessa fase de negação, para ela de fato ter uma maior ressignificação do caso que a pessoa perdeu.
Vamos agora para a segunda fase do luto, que é a raiva. É nesse momento onde a pessoa de fato vai entrando em contato, ainda a ficha não caiu, é outra fase, mas ela vai entrando em contato com essa negação, meio que ela vai aceitando, ela vai ficando de raiva de fato da pessoa ter deixado ela, esse término de relacionamento no caso. Ela vai entendendo a realidade, só que ao entender essa realidade, ela vai desencadeando várias fortes emoções e até mesmo frustrações. Então nessa fase é onde eu escuto meus clientes falando: ai, Carol, eu não nasci pra namorar. Ai, Carol, não quero mais saber de homem na minha vida. Essas frases são dessa fase de raiva, porque de fato a pessoa ela já vai entrando nessa consciência de que ela perdeu, só que ela fala que aquilo não é pra mim. Então, se não deu certo no outro, não é nesse agora que vai dar certo. Então, ela vai começando a ter uma maior consciência de que ela perdeu, só que ela vai tendo muitos sentimentos negativos, como por exemplo a raiva. Nessa fase da terapia é onde a pessoa que tá na terapia, ela vai começando a abandonar essa culpa. Ela começa a entender que o caso que ela perdeu, seja trabalho, um animalzinho de estimação, um ente querido ou relacionamento amoroso, ela vai entendendo que não foi culpa dela que terminou. Não que necessariamente seja da outra pessoa também, é claro, mas que vários fatores de variáveis ambientais acabaram acontecendo para esse fato ocorrer. Ela acaba se afastando da sua rede de apoio, a família não aguenta mais, os amigos já não sabem mais o que falar. Então, necessariamente nessa fase é quando a pessoa ela procura ajuda, porque realmente ela perdeu a sua rede de apoio, ou às vezes ela nem tem, porque ela tá com tanto pensamento e comportamento negativo que ela fala: mas meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Então, essa fase da terapia também é muito importante. Vamos agora para a terceira fase do luto, que é a negociação. É quando ela realmente negocia com a morte, com o luto, com algo que ela perdeu. Então é quando a pessoa ela começa a ficar mais generosa, ela vai ficando mais solidária. Alguns casos é nessa fase que as pessoas acabam procurando uma ajuda de uma religião, por exemplo. É a fase mais positiva de todas. É quando de fato a pessoa começa a criar novos hábitos, ela começa a sair de casa, é quando a pessoa ela começa a frequentar os lugares, por exemplo, que o namorado frequentava, no caso que seu marido faleceu, acabava frequentando também. Então é nesse momento onde ela começa a pôr o pezinho pra fora daqueles pensamentos negativos e começa a vir todos aqueles pensamentos e comportamentos positivos. A função da terapia nessa fase, por exemplo, é a pessoa não entrar num ciclo vicioso que a gente chama de looping. Então, para ela começar um relacionamento novo, não com uma frustração do relacionamento anterior, ela de fato começar relacionamento com uma outra pessoa, namorando comportamentos dessa nova pessoa, não com o da antiga. Então é muito importante nessa fase da terapia ela entender que os traumas dela do antigo relacionamento, por exemplo, não vão se repetir no próximo. Então é muito importante esse apoio psicológico para a pessoa não cometer novamente os seus erros. A quarta fase é a depressão. É quando caiu a ficha. A pessoa de fato entendeu que ela não tem mais aquele ente querido, ela não tem mais aquele cachorrinho, ela não tem mais aquele emprego, ela não tem mais aquele carro que sofreu acidente, por exemplo. É quando de fato a ficha caiu. Então, depois da fase da negociação, quando vem a depressão, é uma tristeza profunda. Essa fase, ela não tem um tempo certo, como todas as outras, mas é uma fase mais passageira. É quando de fato a pessoa ela entra em contato com essas vastas emoções, com essas emoções mais excessivas de tristeza, por exemplo. Ela acaba chorando, é como se ela sentisse que ela estivesse regredindo. Poxa, eu tava indo tão bem e agora eu não consigo mais lidar com o fato da morte. Então é muito importante na terapia nessa fase a gente dar um novo significado, ou seja, ressignificar o que aconteceu anteriormente, que foi o fato dela ter procurado ajuda do luto. Essa fase, pra mim, é uma das mais importantes também, porque é quando a gente vai falar pro nosso cliente que tudo bem ele chorar,
tudo bem ele ficar mal, tudo bem se ele não quiser ir trabalhar nesse dia, ou se ele quiser ficar de pijama o dia inteiro, tudo bem, porque realmente é uma fase um pouco mais delicada, porque ele já passou por todas as outras 3. Então, quando chega nessa fase, é importante chorar, é importante você sentir. O luto, ele precisa ser vivido, porque se você não chorar nessa fase, é nessa fase que você vai gerar novos traumas para os outros relacionamentos e para os seus outros comportamentos futuros por conta desse luto não vivido. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, daquele ente querido que faleceu, a pessoa acaba se emocionando ou até mesmo ela não quer falar, e principalmente quando acontece um fato bem parecido que aconteceu na vida dessa pessoa, ela não gosta de falar. Então, nesse momento, a gente precisa respeitar o tempo da pessoa, mas lembrando que é importante também verbalizar, porque é aquele momento onde ela precisa colocar pra fora todos esses sentimentos negativos para poder ter um novo ressignificado. A função da terapia nessa fase não é simplesmente a gente ignorar ou silenciar os sentimentos que a pessoa tem nessa fase, e sim a gente dar um novo significado, a gente iniciar um novo ciclo e falar para o cliente que essa dor ela não é inimiga, é uma dor natural, é um sentimento, todo mundo passa por isso, pelo menos uma parte de sua vida. É muito sofrido para mim também como terapeuta, quando um cliente, por exemplo, começa a terapia nessa fase, de vê-lo que está sofrendo, e muitas vezes eles perguntam para mim: Carol, tira essa dor do meu peito, por favor, me dá um remédio que cure esse sofrimento. Infelizmente, a gente não consegue tirar essa dor. Essa dor precisa ser vivida. O máximo que eu posso fazer para amenizar essa dor é encaminhar para um psiquiatra, mas a pessoa ela vai precisar passar por todas as 5 fases para de fato ela conseguir ver felicidade na vida dela novamente. No finalzinho dessa fase, depressão, é quando a gente vai começando a conversar novamente sobre o ente querido, a gente vai começar a relembrar o que eles faziam juntos, por exemplo, falar do seu serviço, falar do seu animalzinho, a importância que essas coisas faziam para a vida do cliente, e aos poucos ela vai começando a sair desses sentimentos negativos. Vamos então para a última e 5ª fase, que é a aceitação. É quando esses sentimentos negativos, quando a gente fala do ocorrido, não bloqueiam mais a pessoa de viver. Ela consegue ver imagens, ela consegue frequentar os lugares que ela frequentava com a pessoa que faleceu, por exemplo. Ela consegue ver foto e não se emocionar. Ela consegue sentir cheiro e não ficar triste. É claro, gente, que se a pessoa tiver uma forte emoção, não significa que ela está regredindo. É importante a gente avisar para o nosso cliente que esse sentimento é normal, é natural. A gente vai ter boas memórias dessa pessoa que passou na vida do cliente como algo positivo e não como algo negativo. Ela ter essas lembranças e essas memórias afetivas como boas, umas lembranças e recordações gostosas de se lembrar que algo fez sentido na vida dela e que foi importante para o crescimento, inclusive o motivo que ela está comigo aqui e agora. Bom, gente, essas foram as 5 fases do luto. Então, para concluir dessas fases, o que eu te falo é o seguinte: luto precisa ser vivido, independente se for um término de relacionamento, perder um ente querido, um animalzinho, um emprego ou algum bem material. É importante viver sim, porque se você não vive o luto, você não vai curar essa dor, você vai apenas procrastinar esses sentimentos e você não vai ser feliz nunca mais, porque realmente você não vai conseguir ter novos hábitos se você de fato não criar essa consciência de que isso que você perdeu foi importante na sua vida no passado e que é importante também você ter um futuro melhor tendo boas memórias afetivas. Então, a terapia para esse tipo de pessoas que procuram a terapia com essa demanda, fique tranquilo que a gente não vai remover essa memória afetiva que você tem e nem eliminar a dor, mas sim dar um novo sentido, ressignificar o peso do que essa pessoa ou esse bem material teve na sua vida. Se você então gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo comigo, compartilha com seus amigos se você tá percebendo que alguém tá passando aí e se você identificou que a pessoa está
em alguma fase desse luto, é importante terapia, é importante ter essa rede de apoio que eu sempre falo nos meus vídeos e principalmente não desista de você. É importante também a gente entender que não é porque algo negativo aconteceu que a sua vida vai viver assim pro resto da vida, com pensamentos, comportamentos e sensações negativas. Você pode sim ser feliz com uma perda, por exemplo, mas é importante ressignificar e entender que o seu passado tem uma memória boa e recordativa. Um beijo enorme para vocês. Obrigada às meninas por essa pergunta e que esse tema é muito importante e até o próximo quadro Carol Responde. Como terminar? Como lidar com o término de um namoro na quarentena? Até a Linda sabe essa. Eu não consigo decorar. Como lidar com o término de namoro durante a quarentena. Isso. Quanto tempo em média leva uma... Nossa, Guilherme, tá escuraço. Não, não tá escuraço não, só no telefone. Pelo menos na câmera ali não tá. Tá. Tá bom. Onde que tá a folha? Em cima do quê?